Graça, misericórdia e paz, irmãos. Graça e paz é o que eu falo, mas hoje eu coloquei o que fala lá em 1 João. Graça, misericórdia e paz, né? A primeira epístola de João, primeira ou segunda, fala isso. Então, que o Senhor possa ter graça, misericórdia e possa nos dar paz, né? É o que a gente está precisando muito, muito, muito no momento. Principalmente misericórdia do Senhor. Amém? Abra comigo em Tiago 2, não fazer acepção de pessoas. Depois a gente vai falar sobre fé e obras. Primeiro eu quero falar sobre isso, depois a gente fala sobre fé e obras. Um assunto que dá polêmica é fé e obras. Existe salvação só com a fé? Existe salvação só com obras? Existe salvação com os dois? Vamos ver. Amanhã a gente fala sobre isso, amém? E fala assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, quem faz a acepção de pessoas não tem a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a discorrer. E a gente tem uma grande mania de fazer acepção de pessoas. Seja no natural, vou falar no mundo, né? No natural, de vestimenta e tudo. E seja, hoje nós temos acepções de pessoas no mundo também religioso. Isso é tão natural que a gente vê, é acepção de pessoas, é julgamento, é botar título acima de título. Então, o senhor foi o que teve maior título e ele não se intitulou nada. Ele é o Senhor dos Senhores. A acepção aqui vai falar de pessoas. E aí eu te levo a pensar se você também não está fazendo isso. Ai, eu gosto do pregador porque o pregador começa a falar e grita E tem pregador que ele vai falar na mansidão. É assim que tem que ser. Uns gostam de um mar bravo, outros de um mar médio, outros de uma marolazinha. A gente tem que aprender a respeitar. A gente tem que tentar não fazer acepção das pessoas. Ei, acepção é diferente de gostar e amar. Amar, a gente tem que amar todos os irmãos. Tem que amar todos os irmãos. Ponto. Isso é mandamento. Gostar é uma coisa que você tem que gostar, tem que ter os mesmos gostos. Gostar é uma questão não obrigatória. Você não precisa gostar de mim, você tem que me amar como um irmão em Cristo. Se você me ama como irmão em Cristo, você não faz acepção de pessoas. Isso não te obriga a ter amizade, ficar ali comigo o tempo inteiro, mas você não faz. Então vamos continuar para ver o que Tiago dá como exemplo. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, mas disseste ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de mau pensamentos? Ele julgou a pessoa pelo caráter? Não, ele julgou pelo traje. E aquele que estava bem vestido, ele coloca para sentar junto dele. E o que não está mal vestido, para ficar em pé. E aí?
a vestimenta faz a pessoa? Faz. Sabe quando? Ela precisa comprar. Você entra numa loja bem arrumada, todo mundo te atende. Acepção de pessoas. Ela faz diferença? Tem muita gente que tem dinheiro e ele não tem vestimento. Vamos trocar para o outro lado? Tem muita gente que tem vestido de terno, gravata, pregado evangelho e é sepulcro caiado. E tem gente que está na vestimenta simples e se abrir a boca, ela derruba o teu mundo. Principalmente se for profeta. Só que a gente quer viver uma pregação de evangelho de amor, que o Cristo é só amor, que Deus é só amor, Deus não é juiz, Deus não castiga, que Deus é Pai, Ele faz tudo. E queremos viver o evangelho da prosperidade, o tempo da graça, em onde não há correção, onde Jesus fala que a gente vai viver o melhor da terra, sim, mas que a gente também não está cuidando, né? Então, como que a gente vai viver o melhor se a gente não cuida? Mas tudo bem. Mas eu quero ter carro, eu quero ter dinheiro, eu quero viver no luxo, eu quero viver do bom e do melhor que essa terra pode me dar. Não quero mover a mão, não, tá? Não quero trabalhar, não quero estudar, mas eu quero viver isso. Então, são acepções. E a gente faz o quê? Julga. Então, você julga a pessoa pela aparência. Então, se chega lá uma pessoa muito bem vestida, fala muito bem, nossa, então, gente, como é fácil enganar quando a pessoa sabe falar bem. Tem uma boa oratória. Fala e o que ela te acrescentou? Então, a gente não pode fazer julgamento, porque nós não somos juízes. Deus não constituiu juiz nessa terra. Teu líder é para te liderar, não para te julgar. Teu pastor é para te pastorear, não para te julgar. Os apóstolos, evangelistas, presbíteros estão para te apoiar, não para te julgar. Eles são para te levantar, te direcionar, não para te julgar. Deus não constituiu nosso juiz na terra. Não constituiu. E vamos continuar aqui, que senão não vai dar tempo. Ouvi, meus amados irmãos, no 5. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Bingo! O Senhor nos prometeu que todos podemos ser o melhor, ter o melhor. Mas o que é o melhor dessa terra? A palavra de Cristo. Então ele fala, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé, porque eles estão na provação. Sabe o que é interessante? Que quem não entende isso, ele começa a julgar assim, por que pastor entrega tanta revelação e está passando pela prova? Porque é na prova que ele é provado, é na prova que ele testa a fé dele. Às vezes, se ele ficar rico, o Senhor não vai conseguir fazer com que ele faça boa obra. Então, às vezes, ele se mantém ali na pobreza, não estou falando um pouco na escassez, para que a fé dele seja feita, seja ali suprida, e ele é suprido todo dia, porque vai o corvo, e ali ele vai crendo, e ele vai crendo, e ele vai aumentando. Então ele vai aumentando, ele não está aumentando só na estatura, ele está aumentando na fé. Por quê? Porque os herdeiros do reino prometeu aos que amam, e o Senhor ama os pobres. Mas vós desonraste os pobres. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Será que a gente já não fez isso? Já foi juiz de muitos pobres? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado?
Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Amai o seu próximo sem distinção, sem acepção, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Nós seremos transgressores da lei de Deus. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Num só ponto, se torna transgressor de todos. A lei é sim, sim, não, não. A gente tem que parar de fazer meio termo com as leis do Senhor. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Você deixou de amar o próximo. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia do Senhor não se faz em quem transgride as leis, em quem faz acepção de pessoas. Ei, eu sei que hoje eu saí um pouquinho, falei até um pouquinho demais, mas é verdade. Por que a gente tem medo da verdade? Se a palavra fala que é sim, sim, não, não, por que tem que viver mentira? A gente tem que começar a falar mais a verdade. E você e eu somos transgressores, sim, porque a gente faz acepção, muitas das vezes, em alguns momentos. Nós pedimos ao Senhor que Ele tenha graça, misericórdia e nos dê a paz dEle. Amém? Irmãos, hoje foi uma palavra mais profunda. Pensa um pouquinho nisso. Pensa sobre a acepção de pessoas, principalmente o julgar. Julgar, seja religiões, seja estados, seja formas. Deixa isso para Deus. A pessoa se entende com Deus. Vamos julgar nós mesmos, que é melhor para que a gente ande na linha. Lembrando, você tem 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus. E de levar a toda criatura a palavra dele. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Shalom, Adonai.